Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Cast Knowledge. Queria pedir desculpa aí pela nossa absência. Estamos com um conflito nas nossas agendas aí, né, não, pai? A gente deu uma sumida, tá difícil encontrar para gravar os podcasts. Cara, tá complicado mesmo. Esses horários não estão batendo, né? Então, pessoal, desculpa aí, a gente vai tentar gravar na medida do possível, mas tá complicado. A agenda tá meio complicada aí. Mas o assunto de hoje, o tema que a gente vai trazer hoje é muito interessante. A gente tinha prometido que iríamos falar sobre esse assunto e aí preparamos um episódio especial hoje que é sobre OVNIs que aparecem tanto na Bíblia quanto nos textos védicos, nos Vedas indianos, que são textos sagrados, escrituras antiguíssimas, que já traziam descrições muito, no mínimo, interessantes de uns OVNIs, de uns ocupantes das naves. O negócio é muito doido. Sem muitas Então, delongas, né? Bora lá. o que acontece? Existem, né, praticamente em toda cultura no mundo, você tem, né, as culturas antigas, obviamente. Você tem escritos ou desenhos, citações que levam a entender, né, que sugerem que aquilo é alguma coisa referente a um avistamento de uma nave extraterrestre, um avistamento, alguma coisa nesse sentido, Uhum, né, ou de uma criatura que não seja humana, um não humano. Aí, né, os teóricos da conspiração, aí se é um intraterrestre, extraterrestre, para quem acredita no cara que, né, para seres intraterrestres e tal. Mas olha só, dentre esses textos aí, entre o que a gente consegue ver de relevante, tem coisas que são mais citadas, assim, as pessoas que falam de, não, porque tem prova na Bíblia, tem prova, não. Existem algumas coisas que são citadas mais do que outras, que são mais explicitamente é, 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 remetem a essa visão de uma nave ou de um avistamento qualquer. Então, eu separei aqui três que estão no Antigo Testamento, para a gente poder, vou citá-los, e depois a gente passa pros, da literatura hindu, né? isso. O que a gente tem aqui, os mais citados da Bíblia, um se encontra no livro de Segundo a Reis, né? Então, Segundo Reis, capítulo 2, e aí versículo 11 e versículo 12. É, nesse capítulo, ele fala sobre Elias, e aí Elias está caminhando junto com Eliseu, eles estão conversando e tal. E aí lá no capítulo 11, né, tem a seguinte, eu estou usando aqui, tá, gente, estou pegando isso direto de uma Bíblia de estudo minha, para quem não sabe, eu sou formado em teologia, e eu tenho várias Bíblias aqui em casa, mas eu estou usando eu estou usando a Nova Almeida atualizada, a Bíblia de Estudo NAA, que é a Nova Almeida atualizada, tá? E é uma Bíblia muito boa, eu gosto bastante da forma com que a tradução dela é colocada, ela traz uma linguagem bem acessível, assim, de fácil compreensão. Então, é o seguinte, ali, né, como eu estava falando, então você vai lá no capítulo 2 de Segunda Reis, ele está andando com Elias, Elias está andando com Eliseu, e aí o que acontece? Capítulo 2, versículo 11. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Ou seja, isso aí, esse carro de fogo entrou entre os dois, né? Um correu para um lado, o outro provavelmente o que dá para entender é que um correu para um lado e o outro para o outro, né?
assustaram com o que eles estavam vendo. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais viu Elias. Sugere uma abdução, né? Sugere que Elias foi abduzido aí Carro de por esse fogo. carro de fogo com os cavalos de fogo, né? E pode ser aí um foguete, uma nave, né? O que seria isso? É complicado a gente saber exatamente porque o grande lance é justamente eles escreverem dentro daquilo que eles tinham de conhecimento, né? Ele não tinha conhecimento de nave, não tinha conhecimento de um foguete, ele não tinha nem ideia do que seria isso. Então, para ele, o máximo que ele tinha era uma carroça puxada por cavalo. Isso era o que era mais o meio de transporte mais tecnológico que ele tinha. A ideia era uma carroça puxada por cavalos. Então, para ele, né, ele vê alguma coisa com foguetes propulsores que soltam fogo e tal, descendo dos céus, um carro de fogo com cavalos de fogo, que é o propulsor daquilo, e que Aham. leva Elias. E Elias nunca mais foi visto. Então, sugere-se que Elias tenha sido aí o primeiro caso, primeiro não, o segundo caso de abdução relatado na Bíblia. O primeiro foi de Moisés, que foi embora e nunca foi visto, né? Então, temos isso aí. Temos também o, o que é o mais citado de todas as passagens da Bíblia, a mais citada é essa de Ezequiel, cara. Que É. é essa de Ezequiel. Toda vez que alguém está falando, não, mas na Bíblia tem prova de que. Não, nós vamos bater sempre em Ezequiel, capítulo 1, versículo 4 e 5. Tá? Então, o que acontece? Capítulo 4 e 5 do versículo 1 do livro de Ezequiel fala o seguinte: Olhei, e eis que do norte vinha um vento tempestuoso e uma grande nuvem envolta em fogo e rodeada de resplendor. Uhum. No meio disso havia uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio disso saía algo semelhante a quatro seres viventes, cuja aparência tinha a semelhança de ser humano. São versículo 4 e 5. Ele continua, ele cita que esses seres que tinham semelhança de seres humanos, esses quatro seres, eles cada um tinha quatro rostos e quatro asas. Suas pernas eram retas e a planta dos pés era como a de um bezerro e brilhavam como bronze polido. E Uhum. aí, o que acontece? De novo, né? Se a gente usar, a gente partir do princípio que né, ele escreveu isso, quem é que tinha escrito o livro de Ezequiel, quando escreveu, se baseou no conhecimento que ele tinha, né? Sugere que ele viu um meio de transporte, uma nave, alguma coisa nesse sentido, que era de metal brilhante que saía do meio do fogo, que poderia ser, de novo, os propulsores, algum motor, alguma coisa assim, e que dentro dessa nave, desse invólucro brilhante como metal, tinham quatro tripulantes, né? Vivos, quatro seres viventes. Ele viu essas pessoas, ele sabia que as pessoas estavam vivas e que a aparência tinha semelhança à do ser humano. Uhum. Quando ele fala que esses seres tinham quatro rostos e quatro asas,
né? E que os pés eram retos e pretos e a sola dos pés brilhavam como bronze polido. O que acontece? Ele pode estar vendo o reflexo do rosto num capacete. Uhum. O pé pode ser uma bota metálica, preta com a sola metálica. Então a gente não sabe exatamente, né? Porque, de novo, não tinha esse conhecimento para poder. Ah, não, ele estava usando uma bota, a bota tinha solado de chumbo, solado. Então é complicado você conseguir entender o que, que ele queria dizer. É, ele fala que as asas se uniam uma na outra e que esses seres eles não viravam quando eles se moviam. Aham. Então, é como se fosse realmente, se ele estivesse vendo eles meio que flutuando ali na frente dele mesmo, cara, e indo para o lado, para frente, para trás, sem ter que se virar para se mover. Tava, né, o que é que ele estava vendo que fosse ali, né? Quando eles falam em quatro asas, tem pessoas que falam, né, teóricos aí, né, mais diversas teorias que falam que isso pode ter sido a visão de vários helicópteros. Hum. É porque Porque ele, junto com essa visão desses seres, ele descreve umas rodas também, né? Que acompanhavam esses seres enquanto eles estavam andando, né? É, isso. Então, quer dizer, existem é, é, assim, vários aspectos aí que podem levar a entender que isso poderia ser um helicóptero, poderia ser uma nave com um invólucro, né, alguma coisa nesse sentido. E o fato é que ele viu alguma coisa que não era desse mundo. é isso aí. Quer ver, ó, olha aqui, ó, eu abri a minha Bíblia aqui também numa parte só para complementar, né? Ainda nesse capítulo, capítulo 1 de Ezequiel, aí ele tá Uhum. falando. ah, Andando os seres viventes andavam as rodas ao lado deles, elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o espírito queria ir, iam, pois o espírito os impelia. E as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o espírito dos seres viventes. Olha que Então, doideira. o que acontece? Você tem aqui, né? Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção a de outro. Doido, hein? Parece meio que uma Então, coisa meio máquina mesmo, assim, né? Meio com a meio uma. formação, assim. Estão em Então, formação, o, indo o, para frente, para quando você trás. pega, né? Porque você está aí, a gente está pulando da visão dos quatro seres viventes para a visão das quatro rodas, né? É, aham. E aí já é lá no capítulo 15. Então, quer dizer, mas é a mesma visão, na verdade. Ele vê os seres viventes, aí depois ele fala lá, no capítulo 15 ele fala, ó, enquanto eu estava olhando para os seres viventes, eis que havia uma roda no chão ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e sua estrutura eram brilhantes como berilo. As quatro tinham a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se uma roda estivesse dentro da outra. Quando elas andavam, podiam ir em quatro direções e não se viravam quando se movimentavam. Aham. Muito louco isso, né, velho? Muito louco. É, parece que ele tá descrevendo uma máquina mesmo. A impressão É, que dá é com roda a e tudo. impressão que dá é que ele estava vendo uma máquina por exemplo, sobre a cabeça dos seres divinos havia algo semelhante ao firmamento como um cristal. Será que isso é um capacete? Não, e tem mais. Aí ele vai e fala: por cima do firmamento que estava sobre sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira, que aí já é a próxima visão, a visão da glória divina. Divisão da Sobre glória esta divina, espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a de um homem.
via como metal brilhante, com fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos daí para baixo, via como fogo um resplendor. Então, assim, tinha uma figura central lá, parece que estava controlando a parada toda. É, controlando a parada. Então, você ainda tem ali o capitão da nave, que doideira, bicho. Essa visão é entendeu? cabulosa mesmo. Então, quer dizer, essa é a mais citada de todas elas, né, cara? É. Ela é a mais ferrada, assim. E aí você tem aqui depois, né, Zacarias tem uma outra visão também. Você vai lá no livro de Zacarias, no capítulo 5, versículo 1 ao versículo 1 e 2. Aí o que acontece? É, tem lá, é a sexta visão, o rolo que voava. E aí ele fala o seguinte, ó, tornei a levantar os olhos e vi, e eis um livro em forma de rolo que voava. O anjo me perguntou, o que você está vendo? Eu respondi, vejo um rolo voando, que tem 9 metros de comprimento e 4,5 metros de largura. E aí, de novo, quando você parte para a questão do rolo voando, né, ele não tinha conhecimento de o que poderia ser o tic-tac, né, Aham. algo parecido com uma balinha tic-tac, alguma coisa nesse sentido, ou um cilindro de gás grande, industrial, alguma coisa nesse sentido. O que se aproximava mais do conhecimento dele era um rolo de papiro, Aham. um rolo, ou então um rolo de cerâmica com escritas cuneiformes, É, pode né? crer. Que eram feitos em rolos, É né? verdade, é verdade. Aquela, o formato cilíndrico, né? Um cilindro de cerâmica. Eram os E selos, né? aí, um selo, exatamente, um selo. E aí, né, com 9 metros de comprimento, que era, tem algumas outras Bíblias que você lê que vão te dar em cúbitos, que era a medida da época, né? Não sei quantos cúbitos por não sei quantos cúbitos. Mas aí, traduzindo para nossa medida, seria 9,5 metros por 4,5 metros de largura. Então ele está aí, né, vendo um, um tic-tac, Não, e uma outra nave. o anjo dá umas ideias nele, ele fala que esse que ele tá vendo é uma maldição, né? É mais ou menos isso que ele fala, né, pra ele, né? Que, que esse rolo, seja lá o que ele está vendo, quer ver? Nas palavras do anjo. Então me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Que qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Falarei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Fi, esse negócio aí era uma máquina muito louca. Então, é o seguinte, velho, se você não fizer do jeito que tá mandando lá, a máquina vem e te leva. Ele vai te levar, vai comer Vai sua ser casa inteira. vai ser abduzido, né? De novo. É muito maluco isso, né? É, bom, para quem acredita em anjo e tal, é uma coisa divina, né? Agora, se você for pensar do ponto de vista plenamente científico, sem levar em conta a religião e e tendo a Bíblia só como um livro que está narrando um fato, né? Uhum. É uma visão de uma nave, de um objeto voador não identificado e que, segundo esse ser, que pode ser um ser extraterrestre que ele viu, que estava conversando com ele, tem o poder de abduzir as pessoas e levar as pessoas para onde achar melhor, né? É, é. É por aí, mais ou menos, a história. É tipo isso mesmo. Agora, aí, né, quando a gente falou lá do épico de Gilgamesh, por exemplo,
O Epic de Gilgamesh ele tem umas paradas muito malucas durante a história, né? Do escrito lá, que o primeiro Gilgamesh encontra uma porta, cara, uma porta que falava. Então, quando você encontra uma porta que fala, você está encontrando um lugar que tem um alto-falante na frente, tipo É. um interfone, Aham. né? Então foi o que Gilgamesh encontrou. E durante o épico conta que ele foi levado por uma águia que falava, que tinha umas patas de bronze, se não me falha a memória. E aí o que aconteceu? Essa águia pergunta para ele o que ele estava vendo, e ele fala que estava vendo a Terra, cara. Aí ele cita como era a Terra, como que era o mar e tal. Então, quer dizer, ele estava tendo uma visão da Terra do espaço, Uhum. né? Então, Uhum. quer dizer, isso já é uma outra citação, inclusive mais antiga do que os escritos bíblicos, Uhum. de alguma coisa, de alguma viagem fora do planeta, alguma coisa nesse sentido também, né? E aí tem a questão dos, dos escritos hindus, que É, também tem um negócio meio cabuloso aí, né, meu? tem demais, tem Fala, muito. fala pra gente o que tem. Já começando por aí, por essa questão do mundo redondo ou não, tem uma passagem que no livro chamado Pushpakavimana. Então, nesse livro tem várias descrições de naves, né? E o interessante desses textos é que eles são muito antigos, eles são alguns dos textos mais antigos da literatura védica, e eles têm muita informação sobre essas naves, né? Eles não chamam de nave, eles chamam de Vimana. Vimana é o nome do que seria essa nave. E elas são umas naves gigantes, grande pra caramba, do tamanho de uma cidade inteira, que estão escritos. Que é o que está escrito, né? Que é onde cabe muita gente lá dentro. As palavras exatas do texto é um número infinito de pessoas que cabia lá dentro da tal da nave. E elas eram gigantes, do tamanho de uma cidade. E eles já usavam esse vocabulário de mundo redondo, eles chamavam o mundo de globo, entendeu? Então ele ahn, tem um dos livros mais antigos, né? Tem esse que eu acabei de falar, o Pushpaka Vimana, mas tem um que eu acho que é mais antigo que ele, chama Vimanika Shastra. E é um texto que é traduzido como a ciência aeronáutica. E nesse texto tem descrições bem detalhadas da sistema de propulsão, como que são construídas as naves, e ele descreve os vimanas como um aparato que vai por conta própria de lugar a lugar ou de um globo a outro globo. Ou seja, eles já faziam viagens interplanetárias nessas naves. E eles falavam que nessa época aí na Terra tinham três Vimanas aqui na Terra que eram usados pelos personagens, né, do texto. É um texto, na verdade são vários, é uma coleção de textos, os Vedas, e tem muitos personagens, assim. Eu não entrei muito no detalhe de estudar a história dos personagens, então eu não vou falar nome de nenhum personagem aqui, porque primeiro eu não estudei, e tem vários personagens, né? Mistura realeza, mistura com encarnação de um deus, com outro deus que desce, não sei o quê, mas é tudo meio misturado. E o fato é que eles enxergavam alguns desses seres aí que eles chamavam de deuses. Provavelmente, isso dentro do meu estudo eu já descobri que eles vieram a ser endeusados depois. Antigamente, de acordo com o texto, eles não eram necessariamente chamados de deuses, eles eram chamados de príncipe ou de rei, e era uma relação mais humana, menos divinizada desses seres. Mas e haviam guerras, e haviam conflitos, guerras interplanetárias, guerras na Lua.
Então, tem muita descrição disso nesses textos. Uma das partes mais interessantes, né, que tem um linguista indiano que chama Dr. Raghavan, não sei o primeiro nome dele, mas ele é muito, ele já ganhou vários prêmios, ele é um cara conhecidaço, ele é um dos tradutores, como é que fala, um dos linguistas especializados em sânscrito mais respeitados no mundo. E esse aqui é uma citação dele, né? Ele fala assim: as revelações do Vimanika Shastra, que é esse livro da ciência aeronáutica, fala que as revelações são impressionantes. Os textos detalham 31 partes das quais a nave, o Vimana, seria composto, incluindo inclusive um espelho fotográfico embaixo da nave, velho, como se os caras estivessem fazendo voos de reconhecimento e tirando foto e mapeando o mundo inteiro. Então ela tinha incluído um espelho fotográfico. Há também menção de 16 metais e ligas metálicas necessários para a construção do Vimana. Só que desses 16, esse tradutor falou que somente três são reconhecidos, que a gente conhece. Os outros é impossível de traduzir, entendeu? Então não tem nem referência para poder traduzir, saber que os materiais seriam esses. É, e ele faz um comentário interessante, que após mais de 50 anos de estudo dessas obras e desses textos, ele está convencido, esse doutor se convenceu de que existe uma raça muito superior à nossa que visita a Terra desde pelo menos 4.000 antes de Cristo, que é mais ou menos a idade aí atribuída a esses textos. E é muito louco. Então, mas olha só, eles falam que tem trechos compilados de mais ou menos 4.000 antes de Cristo, né, antes da nossa era, mas que, pelo que está falando aqui, podem existir, né, porque esses são compilados. Então, quer dizer, os originais desses textos Mais antigos. podem, podem ser até 10.000 anos antes. É, não, isso é verdade. A datação desses textos é complicado, porque primeiro que são muitos textos, a literatura deles é vasta para danar. E aí cada texto tem uma origem diferente, é um compilado diferente, então é como se fosse, tipo assim, o trabalho que fizeram de compilar vários textos sagrados do judaísmo e, enfim, de outros ismos e compilar num livro só, não foi o caso dos Vedas. Tem vários e vários e vários livros e muito, muito material para estudar, então não, tem assunto aí. Eu estou muito curioso, estou a fim de ler mais a respeito. Como é que chama aquela doutora lá que é especialista em sânscrito? Ah, esqueci, a gente já mencionou ela aqui, eu sei qual que você está falando. A Nika alguma coisa lá Ela mesmo. que é o nome dela, eu não vou lembrar o sobrenome dela, mas o primeiro nome dela é Anika. E eu lembro do nome porque tem uma menina que trabalha na FedEx que parece com ela pra caramba, uma indiana, mas parece muito com aquela mulher. E então, e ela fala que, pô, parece que só 2% de todos os textos em sânscrito foram traduzidos, né? É, tem isso mesmo. Então, quer Tem. dizer, pô, se só 2%, você tem 98% de textos a serem traduzidos ainda, que são antiquíssimos, que tem uma cultura vastíssima, uma puta fonte de conhecimento ali que para ser explorada. Ela chama Muita coisa. Anika Man. Anika Man. A Nika Man, É. a doutora Anika. Isso aqui é a Anika. Então, o que acontece? E aí diz que no Mahabharata, né? Uhum. Diz que tanto os carros voadores quanto os palácios voadores, né? Eles tinham o poder de disparar projéteis carregados com todo o poder do universo. Tinha. Tem uns, quer ver? A citação é muito louca. É de uma guerra específica lá onde eles disparam, eles apresentam e aí um dos personagens faz o uso de uma dessas armas. Mas assim, a descrição de armas de destruição em massa já existia nesses textos. É muito loucura, quer dizer, pensar que 6.000 anos atrás, já tinha escrito num papel uma história mais antiga do que aquilo que contava de aparatos de guerra que disparavam projéteis brilhantes e luminosos e tal. Mas assim, quer ver? Ó? Ahn, a tal da arma poderosa chamava Brahmastra. Brahmastra, Brahmastra. capaz de destruir todo o universo.
E aí tinha algumas variantes mais poderosas ainda. Aí tinha a Brahmastra Astra, Brahmanda Astra e a Bhargavastra. É chamado de uma arma ardente que cria uma bola de fogo feroz, ardendo com chamas terríveis e inúmeros relâmpagos. Quando disparado, toda a natureza, incluindo árvores, oceanos e animais, tremem, e o céu se envolve em chamas. Geleiras derretem e montanhas se estilhaçam com o barulho copioso ao redor. Quando usado, o Brahmastra, que é centrado em uma pessoa, pode destruir um inimigo poderoso se ele não tiver uma arma de contra-ataque. Se for o Putz, Brahmashira Astra, então o negócio high-tech, é, é alta high-tech mesmo. tecnologia. É. Bicho, olha isso. Se a arma usada for a Brahmashira Astra, causa danos colaterais ainda, muito, muito devastadores na natureza, e todos os recursos naturais de determinada área ali onde acertar vão ser completamente destruídos, entendeu? Como É, se fosse uma arma nuclear mesmo. impede que até uma lâmina de grama cresça naquela área. Menciona-se que não haverá chuva por 12 anos de Brahma, que seriam sei lá quantos milhões de anos humanos, e as condições climáticas. 37, 37,32 trilhões de anos humanos. Esse número é muito louco, eu não sei se está certo não, mas. E diz que iria destruir tudo mesmo. Então, assim, aí a descrição da explosão no texto é assim, ó. O Gurkha, que é o nome do príncipe lá que estava em guerra com duas raças específicas, esse Gurkha estava voando na sua Vimana, na sua nave, e aí ele decidiu destruir três cidades dos Vrishis e dos Andakas, que eram dois povos lá que estavam em guerra. E aí, com um único projétil, né, ele mandou todo o poder do universo lá em direção dessas cidades, e aí uma coluna incandescente de fumaça e fogo subiu aos céus, com o brilho de 10.000 sóis. E ela Um cresceu. cogumelo atômico. Um cogumelo atômico, velho. Ela cresceu em todo o Exatamente. seu esplendor e foi de uma arma desconhecida. Ahn, o nome da arma era conhecido como o Trovão. Como é que é? O Trovão de Ferro. The Iron Thunderbolt. Ou Raio de Ferro, né? É um raio de ferro. Raio de Ferro. Então, é o conhecido como o mensageiro gigante da morte, que reduziu a cinzas duas raças inteiras, a dos Vrishnis e a dos Andakas. Ou seja, o cara mandou uma bomba lá e matou todo mundo, em três cidades, e acabou com duas raças inteiras com um único projétil. Então, pô, cara, isso está num texto de 6.000 anos atrás, que foi compilado. Vai saber quando que isso foi escrito. Como é que eles tinham essas descrições, bicho? É muita loucura. Não tem cabimento. É muito interessante. E eles, além dos Vimanas, que são essas naves gigantonas aí que a gente tá falando, parecida até com aquelas visões lá, tipo do avistamento de Manaus, por exemplo, que é um dos mais doidos que tem. Eles descrevem outros veículos, também tem vários, não tem só as naves, não. Tem umas carruagens menores que voam, que são mais para tipo uma pessoa Uhum. só, para lá e para cá. E elas têm essa característica de acender, é igual esses jatos VTOL, Vertical Takeoff and Landing, né? Tipo assim, ele decola e pousa na vertical, não precisa de pista. E aí que Uhum. eu ia falar que eles falavam que tinham três vimanas na Terra. Tinha uma estacionada num local fixo, tinha uma em órbita e tinha uma que eles usavam, parece, para ir para outros planetas e tal. É muito interessante. Muito, muito interessante. Então, É, cara. E além disso, né, vale citar também que você tem um livro muito interessante que todo mundo fala, que ele já teve na Bíblia, foi tirado da Bíblia e tal, que ele na realidade ele consta na Bíblia etíope, né? Na Bíblia da Etiópia ele está lá, livro de que é o Enoch. livro de Enoque, É, exatamente. então, aí eu acho que esse assunto aí a gente vai ter que guardar para o próximo episódio, pai. Livro de Então, eu Enoch. acho que seria muito interessante a gente levar, trazer o que que tem no livro de Enoque a respeito de avistamentos e seres extraterrestres. Tem muita coisa. E interações, inclusive, né, com esses seres.
Enfim, eu vou fazer uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada também na questão desses seres que tem na literatura hindu, porque é muito interessante. Eles descrevem, eles têm nomes e características de vários seres, né? Uhum. Que não seriam humanos, seriam outras raças aí. Mas então a gente continua esse bate-papo no próximo No episódio. próximo episódio, a gente traz aí o livro de Enoque para a gente ver o que que é Que tinha de tão interessante nesse é o livro, que 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 foi até foi tão proibido. interessante que foi proibido. Exatamente, exatamente. Foi tão interessante que foi proibido. Então, isso aí. Um abraço para quem está sintonizado aí no Cast Knowledge. Valeu, pessoal. A gente vai ficando por aqui Falou, hoje. galera. Um abração. Valeu. Valeu.